Olá, eu sou o Cadu, sou líder do time de Advanced Analytics da imagem, o que quer dizer que eu e meu time ajudamos nossos clientes com transformações digitais e inovações, sejam elas de melhoria de processo ou aquelas disruptivas e novos modelos de negócio, usando muito data science, usando geoestatística, inteligência artificial e Big Data. Esse é o vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Infelizmente, vírus e doença dispensam apresentação por terem causado uma pandemia que no mundo e no nosso país teve e tem tido efeitos terríveis. Esse impacto tem causado perdas e perdas irreversíveis. Essa situação nos chama a agir, a tomar ações sobre essa realidade que é apresentada. Precisamos proteger, cuidar e viver em um mundo onde as certezas que nós tínhamos são questionadas. As relações humanas tiveram mudança significativa. Nós nos reuníamos de forma diferente, seja reuniões familiares, seja reuniões profissionais ou com amigos, né? Nós nos reuníamos em salas virtuais. Quando trabalhamos no ambiente coletivo, nós somos cercados de protocolos de segurança, né, e de relações topológicas de distanciamento. Né? Nós levamos o escritório para casa e levamos nossa família para o trabalho. Né? Fazemos compra de modos diferentes. Né? E também ocupamos espaços públicos e abertos de forma diferente. Eu sou carioca. Essa notícia que eu li outro dia, que a Praia de Copacabana será a primeira no Rio a ter reserva de areia por aplicativo, para mim chega a ser um choque. Eu nunca imaginei que eu ia ler uma notícia dessa. Né? Logo, uma praia no Rio que é um lugar tão informal. Mas essas mudanças não são algo que nós estamos prevendo para um futuro próximo. Elas estão aí, elas estão acontecendo. Né? O tempo de agir é agora e não cabe relutância para tomar essas ações. Essas ações são ações que vão nos ajudar a adaptar essa nova realidade. E essa realidade, ela tem mudado. Não é uma realidade que chegou para ficar, ela inclusive é uma realidade em transformação. Essas ações vão mudar conforme o tempo também. Apesar dessas mudanças todas, continuamos a fazer as mesmas coisas. Continuamos a trabalhar, a estudar, socializar, né? a nos exercitar, nutrir e divertir, mas não estamos fazendo nos mesmos lugares. A relação entre empresa, colaboradores e clientes mudou. Né? O colaborador em muitas empresas não está mais dentro da empresa, está espalhado. Né? A relação entre uma loja e um cliente mudou. Né? Antes o que era uma conveniência para o cliente, uma entrega, um drive-thru, hoje faz parte do próprio negócio da loja ter essa capacidade. A infraestrutura urbana, a infraestrutura de serviços, está sendo sobrecarregada em lugares diferentes. Né? O impacto e a pressão ambiental, né, não está mais naqueles lugares que estavam consolidados. Né? Onde é que eles estão, então, agora? A mancha criminal mudou. E as fraudes, principalmente aquelas que eram sobre a infraestrutura de serviço, por a pressão da infraestrutura de serviço ter mudado, também mudou. Então, o que mudou? O que mudou foi a relação como nós ocupamos o território. Essa dinâmica de ocupação do território, ela mudou. Né? É uma questão essencialmente espaço-temporal. Agora, isso que eu falei é uma verdade? É uma hipótese, o que eu estou falando aqui. Né? Como que essa hipótese afeta, de fato, a minha operação? De fato, afeta? Né? Qual o impacto real para a minha missão e para o meu propósito? Aí que entra a figura do cientista de dados. O que o cientista de dados faz, através de um ecossistema de ferramentas, é olhar de fato para os dados e testar essas hipóteses que os analistas de negócio, que os especialistas do negócio colocam. Ele vai testar aquelas hipóteses, verificar se são verdadeiras e, eventualmente, criar outras hipóteses. Mas se a gente está falando de uma questão que é essencialmente espaço-temporal, ele precisa de ferramentas também
que olhem para essa questão. Nesse momento é que entra uma ferramenta da plataforma ArcGIS, chamada ArcGIS Notebooks, né, onde ela integra ferramentas tradicionais do cientista de dados a toda a capacidade da plataforma ArcGIS de trabalhar com geoestatística, com Big Data de dados geográficos, com Machine Learning e Deep Learning de dados geográficos. Né? Esse notebook vai integrar essas duas capacidades e entregar para o cientista de dados. O que vocês estão vendo agora é uma aplicação que eu tive o privilégio de trabalhar, assim como outros colegas da imagem e assim como colegas da ESB, tiveram ações de auxílio de governos e empresas na questão do Covid, né? Eu também tive o privilégio de poder ajudar nessa questão. E essa aplicação, o que ela mostra? Ela mostra dois momentos de um grid, e esse grid é preenchido com dados de sumarizações de conexões e antenas de telefonia nas células do grid, né? E eu comparo momentos diferentes desse grid, que estão olhando para a mesma hora do dia, né, o primeiro período do dia, e consigo entender, em relação a um baseline antes da pandemia, como é que está se comportando a distribuição de pessoas na minha cidade, onde é que está a pressão dessas pessoas, né? Está no centro, está na periferia, né? Nessa aplicação a gente fez essa comparação do grid, né, e ainda pontuou, destacou no mapa onde havia o maior aumento de agregação de pessoas. Toda essa aplicação foi criada com notebooks. E o primeiro passo do notebook que a gente criou foi justamente a carga a partir dos dados brutos de telefonia. Esses dados brutos foram carregados usando o notebooks, né, e a gente documentou bem, e é uma capacidade do notebook de permitir a documentação em Markdown. Né, da maneira que hoje o cliente que tem essa aplicação instalada consegue usar esse notebook, porque a própria documentação já está junto do script. Depois da carga inicial, a gente usou a capacidade da plataforma de transformar o dado com geoprocessamentos para fazer uma primeira transformação. Em seguida, usando ferramentas tradicionais do cientista de dados, o DataFrame, né, a gente pôde tratar também esse dado de outras maneiras. Nesse caso, o que a gente fez foi criar novos atributos, né, criar novos campos nesse DataFrame e atualizar esses campos. Também fizemos a seleção dos campos de interesse que, de fato, eu ia usar para preencher o grid. Por fim, eu voltei a usar geoprocessamentos para popular o grid baseado na posição geográfica de cada célula, né, e de cada informação dentro do grid. Então, olha que interessante, num ambiente só, que é o notebook do ArcGIS, eu usei tanto ferramentas tradicionais de ciência de dados, como as capacidades da plataforma ArcGIS, num lugar só, para ter um resultado que foi esse mapa que eu apresentei, né? E esse mapa, ele ajuda estados a municípios nas ações de combate ao Covid, entendendo como está a dinâmica da população, onde que ela está se agregando. Também, nesse mesmo projeto, nós usamos o ArcGIS Notebooks para criar e atualizar dashboards. Como a gente tinha dashboards por estados, e realmente a equipe era pequena, a gente não podia manualmente atualizar todos os dashboards, né? Nós criamos scripts de atualização de todos os dashboards que a gente tinha, que chegam ao número próximo a 80 dashboards. Outro caso onde eu usei o Notebooks foi um caso de Machine Learning. Eu usei o Notebooks para, primeiro, fazer a carga de dados a partir de dados que estavam em CSV. Depois, usando ferramentas do Pandas, como GetDummies, eu processei o dado para deixar num formato próprio ao algoritmo de Machine Learning que a gente ia usar, que nesse caso era o Random Forest. O Random Forest não suporta dados de categorias, né? Então a gente tem que fazer uma transformação para indicadores. Então o GetDummies, ele fez
essa transformação de dados que vocês estão vendo agora, onde eu tenho campos de categorias e 0 e 1 indicando se a categoria ocorre ou não. Dessa forma, eu posso passar para o algoritmo de Machine Learning do Random Forest para fazer o treinamento, o teste e as predições. Aqui eu estou destacando que nesse algoritmo a gente também pôde, dentro do notebook, trabalhar a questão de hiperparâmetros. Tá? Então, os hiperparâmetros são os parâmetros passados para o nosso algoritmo que vão dar o melhor resultado para aquele algoritmo que a gente está usando. Uma vez treinado e salvo, eu pude recuperar esse Machine Learning criado e aplicar em um range de datas para entender naquele range e criar cenários ao longo do tempo da predição do ATR e do TCH, que são variáveis importantes na predição e planejamento de safra da cana. Vocês podem até ver nesse gráfico onde eu tenho o ponto ótimo dos dois cenários, das duas predições. Finalmente, todo o dado foi mostrado dentro desse dashboard e essas variáveis que eu estou destacando agora foram justamente as variáveis que foram preditas e estimadas com auxílio justamente do Machine Learning dentro do notebook. Não só cargas de dados, transformações e Machine Learning podem ser usados nos notebooks. Na verdade, todo o ecossistema de ferramentas do cientista de dados, que ele já está acostumado a usar, assim como toda a capacidade da plataforma que existe, está disponível dentro do notebook. Assim como o próprio notebook está presente no desktop, no enterprise e no online. Então, as capacidades, eu vou mostrar outras agora aqui, não são limitadas a essas, mas eu vou destacar algumas. Que é, por exemplo, a questão da logística. Eu consigo trabalhar a logística dentro do notebook. Aqui, esse exemplo, eu estou enxergando a melhor localização para clínicas, considerando onde estão os pacientes e quanto tempo eles se deslocam para chegar nas clínicas. Um outro exemplo é o exemplo de classificação de imagens para determinação de uso do solo. Você, no mesmo notebook, você carrega, treina e executa esse processamento de classificação. Um deep learning mais forte aqui a gente tem com identificação de piscinas e imagens, com todo o treinamento novamente dentro do notebook, a execução do algoritmo de deep learning e a determinação de onde numa cidade baseada em imagens existe a ocorrência de piscinas. Os notebooks ainda possuem capacidade de agendamento para execução, ou seja, se eu sempre executo aquela tarefa em determinados horários, eu ainda boto ele para ser executado automaticamente. E existem muitas outras capacidades de notebooks e muitas que a gente vai descobrindo cada dia. Recentemente, o Mansour Raad, da Esri, ele publicou uma série de artigos de como usar o notebook para ter acesso ao Spark que vem com o ArcGIS Pro. Pois é, o ArcGIS Pro tem um Spark nele. Esse Spark é usado para algumas ferramentas de GeoAnalytics local, mas nesses notebooks aqui que o Mansour publicou, ele explica como usar esse Spark para gerar outras análises além daquelas que já estão disponíveis na plataforma. Então, realmente, o notebook tem essa capacidade de permitir que o cientista de dados use toda a plataforma ArcGIS e as ferramentas já tradicionais dele. Então é isso, pessoal. É hora de agir e de inovar. Os notebooks da plataforma ArcGIS são as ferramentas fundamentais para os cientistas de dados fazer as análises descritivas, preditivas e prescritivas necessárias para perceber e agir sobre a realidade. Essas análises são os produtos do Data Science que determinarão as ações, inovações e transformações baseadas em dados. E ações, transformações e inovações devem ser baseadas em dados considerando a dinâmica espaço-temporal. É isso, pessoal. É hora de inovar, é hora de transformar. Nada de achismo, ciência de dados aí na cabeça, vamos transformar, vamos inovar, vamos mudar o mundo sem medo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Se cuidem.